Gustavo, muito obrigada, viu? Ótimo Bom, dia. gente, o presidente Lula, ele está reunido, né, nessa segunda-feira com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, com a decisão de saber o seguinte: vai ter o iminente fim da desoneração dos combustíveis ou não? Está na hora da gente poder correr lá para o posto de gasolina para poder encher os tanques ou não? E essa queda de braço do PT com o Fernando Haddad. O Fernando Haddad está sendo fritado pelo PT? Pois é. Esse bate-papo nós vamos conversar agora, né, sobre economia com o Paulo Gala, ele é economista-chefe do Banco Master, e ele vai tentar nos responder tudo isso. Paulo, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia para você. Bom dia, prazer falar com você e com todos os ouvintes. Bom dia. Bom, Paulo, nós vimos no final de semana todos os jornais trazendo essa queda de braço entre uma ala do PT, a presidente Gleisi Hoffmann, dizendo que não era hora de aumentar o valor dos combustíveis, e a equipe econômica do Fernando Haddad defendendo esse reajuste, né, e voltando, né, a oneração, né, dos combustíveis, por conta de que isso significa entrada de bilhões para os cofres públicos nesse momento que eles precisam recompor os gastos. A minha primeira pergunta para você, antes da queda de braço em si, para o Brasil, o que nós temos que ter? A oneração ou a desoneração? Como que você vê essa questão dos combustíveis? Eu acho que faz sentido os impostos voltarem sobre os combustíveis, né? Até porque a gente está falando de um período em que o uso de combustíveis fósseis faz muito mal para o planeta, né? Então, ao desonerar gasolina, diesel, na verdade a gente está passando um sinal para as pessoas que elas podem usar mais carro, podem gastar mais combustível, que ele é mais barato, né? Então, inclusive pensando em questões climáticas, eu acho que faz mais sentido uma tributação nos combustíveis fósseis, que estimule as pessoas a usar mais transporte público, outros tipos de transportes, né? Para além da questão de ajudar a recuperar as contas públicas, que aumenta, de fato, a arrecadação tributária, mas tem esse outro lado que você comentou, o cobertor é curto em economia, né? Infelizmente, a gente brinca que para resolver um problema em economia, em geral, você cria outro, né? Então, ao melhorar a questão das contas públicas, a gente acaba trazendo um efeito de inflação, porque os impostos sobre os combustíveis vão trazer um pouco mais de inflação no curto prazo. Agora, em relação a essa queda de braço, você acha que o PT... Acho não, o PT está de olho, obviamente, na questão da popularidade, de como que um aumento nos combustíveis pode refletir em relação ao meu Deus, fugiu a minha palavra, mas em relação à avaliação, voltou a palavra, avaliação do governo, né? Uhum. Você subindo a gasolina, o combustível agora, você pode ter uma avaliação negativa, e não está nesse momento para isso. O PT está vendo mais A Petrobras colocar uma perspectiva de queda de preços, né? É importante lembrar que o preço da gasolina hoje no Brasil, do diesel, está um pouco mais alto do que deveria ser, tendo em vista o preço lá de fora do petróleo. Se a Petrobras reduzir um pouco, ou colocar, ou assumir algum compromisso de não repassar, eventualmente reduzir um pouco o preço, a desoneração pode ser mais branda, ou seja, não precisa reonerar tudo de uma vez. Então, eu acho que eles vão acabar caminhando para uma solução em que parte dos impostos voltam de maneira gradual, eventualmente primeiro volta só a gasolina, depois volta o diesel, depois eventualmente volta a energia elétrica, não tudo de uma vez, porque de fato o impacto inflacionário disso é muito forte, né? E fazendo gradualmente há uma recomposição dos impostos de arrecadação, e o impacto na gasolina, o impacto na inflação não é tão violento. Então, eu acho, né, é difícil saber, né, muito difícil prever, porque é dentro da cabeça dos políticos, né? Mas a minha impressão é que
deve vir alguma decisão equilibrada nesse sentido, né? Nem esperar, nem deixar desonerado. Eu acho que a gente vai caminhar nessa linha. O Paulo Edmilson que está falando, bom dia a você. Eu gostaria de saber o seguinte, todo mundo fala que o imposto, né, o aumento da gasolina e do etanol, etc. Tal, ele vai prejudicar mais a classe média alta, etc. Tal, que usa carros, tal, e não vai prejudicar o trabalhador que não tem carro. Mas todo aumento de combustível é seguido aí de um aumento em cadeia de várias coisas, inclusive de produtos alimentícios, muitas vezes, ou de serviços, né? De pessoal, de táxi, dos aplicativos, dos entregadores de motocicleta, tudo isso. Todo esse pessoal é agravado e existe uma cadeia de aumento que pode gerar mais inflação. Por que tá essa discussão de que que o pobre não vai ser agravado com esse aumento que se houver, e só a classe média? É uma coisa meio estranha, né? Não, isso não é totalmente verdade, porque parte do transporte público também depende do preço do diesel e da gasolina. Então, se é verdade que no curto prazo isso daí não tem um aumento de preço imediato, no médio prazo vai significar tarifas mais elevadas, né? Porque não dá para você imaginar que o custo do combustível aumenta e as tarifas de ônibus não vão subir em algum momento, porque isso vai custar mais caro para as companhias, elas vão ser obrigadas a subir as tarifas de transporte público. Então, é verdade que o impacto imediato é mais forte para quem tem carro, né, que vai direto ali na bomba de gasolina, você vai abastecer o carro, se você tem um carro, você já paga isso direto, né? Mas o efeito também vai chegar para a população de mais baixa renda, não tem como. O custo da gasolina, o custo do diesel afeta todo mundo, né? Paulo, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ela disse que ela gostaria que houvesse uma solução, primeiro, da composição de preços, da política de preço da Petrobras, antes de fazer essa desoneração dos combustíveis. Você acha que essa seria uma medida boa? Você acha que a Petrobras vai ter uma nova política de preço? Ela vai poder fugir do preço mundial aí e fazer um preço mais barato da gasolina, independente dos preços internacionais? Eu acho que, pelo menos, segundo as declarações do presidente da Petrobras, do Jean Paul Prates, a ideia é fazer um colchão, no sentido de, quando o preço está muito alto, ela deixa um pouco abaixo, e quando o preço está muito baixo, ela sobe um pouco. Esse colchão, ele suaviza o preço da gasolina, mas ele não coloca um subsídio permanente. Porque é importante dizer que, para deixar o preço muito mais baixo do que no mercado internacional, a Petrobras estaria subsidiando o preço da gasolina. De novo, subsidiar o preço da gasolina não me parece que é a melhor medida em termos de transição ambiental, de redução de consumo de combustíveis fósseis. Nem acho que é a cabeça dessa presidência do Banco Central. Então, eu não acho que a gente vai voltar ao passado com uma política de subsídio de gasolina como a gente já teve. Agora, também não acho que a regra será mantida como foi feito nos últimos 4 anos. É possível pensar numa terceira via, se você quiser, numa outra solução, em que a Petrobras suaviza esses aumentos e cortes de preço de maneira mais lenta, em vez de ficar mudando a cada 15 dias, muda a cada 2, 3 meses, né? E ela pode usar momentos, vamos dizer assim, de bonança, para, quando o preço cai, né, ela deixa um pouquinho mais alto para arrecadar mais, e quando o preço sobe muito, ela suaviza. Então, eu acho que a gente vai caminhar para uma nova regra, que vai ser uma regra de suavização da variação do preço da gasolina. Agora, Paulo, são 10 horas e 48 minutos, nós estamos entrevistando o Paulo Gala, ele é economista-chefe do Banco Master. Eu tenho a impressão de que o Fernando Haddad, ele está enfrentando um fogo amigo, muitas críticas, né? Críticas em relação ao seu plano de governo. E a impressão que eu tenho, e os próprios bolsonaristas já vieram no final de semana dizendo, olha, o Fernando Haddad é o novo Bolsonaro do PT, ou seja, dizendo que o Fernando Haddad seria o novo inimigo do PT, e isso já com vistas a uma resposta que o Fernando Haddad não está conseguindo dar na solução dos problemas econômicos e uma preocupação de uma deteriorização ainda maior na questão econômica do país, com
baixo nível de desenvolvimento de emprego, de geração de emprego, a inflação galopante. Você, como presidente de um banco, conversa com investidores, qual que é a avaliação que vocês têm em relação à política econômica do Haddad, que ainda a gente não sabe qual é, e como que vocês estão vendo os próximos meses? Você acha que, de fato, o Brasil pode entrar numa recessão ou há esperança? Primeiro, só corrigir que eu sou economista do banco, não presidente do banco. É verdade. Desculpe. Subiu. Não, eu acho que é muito cedo ainda. O governo novo tem 2 meses, a equipe econômica tem 2 meses, né? Então é muito cedo para a gente cobrar resultados econômicos em apenas 2 meses, né? A minha avaliação é que a política que o Haddad e que a equipe dele tem seguido, tanto no Ministério da Fazenda quanto no Ministério do Planejamento com a equipe da Simone Tebet, é correta. Porque o maior desafio para o Brasil hoje é cortar a taxa de juros. O que está segurando, o que está travando a economia brasileira hoje é a taxa de juros em 3,75. A gente está com o maior patamar de juros no Brasil dos últimos quase 10 anos, né? Agora, para que o juros possa ser cortado, a inflação precisa ceder, a inflação precisa. E para que a inflação caia, o governo precisa apresentar um plano de controle fiscal, de compromisso fiscal, que seja capaz de satisfazer os investidores. Então, o que o ministro Haddad e a equipe dele tem feito é trabalhar no desenho desse plano. Inclusive, eles disseram que vão antecipar agora para março, né, o anúncio da nova regra fiscal. E com isso, né, inclusive, um objetivo já explícito, né, dito por eles, é de perseguir o grau de investimento, ou seja, eles têm muita preocupação em retomar o controle de contas públicas, né? E com isso abrir caminho para que o Banco Central Brasileiro possa cortar juros, né? Essa linha de raciocínio não agrada muito algumas alas do PT, né? Algumas alas do PT gostariam que fosse feita uma pressão direta, para que o Banco Central já saísse cortando juros e tal, mas no momento em que a inflação ainda está alta, eu acho que é delicado. Então, me parece que eles estão numa linha correta, mas leva um pouco de tempo, isso eu disse. A gente tem 2 meses ainda de governo e dessa equipe econômica. Então, acho que vai levar alguns meses ainda para que as coisas funcionem, né? Eu acho que, de novo, o grande desafio nosso é cortar a taxa de juros. Se o Banco Central não cortar a taxa de juros, aí tudo vai ficar mais difícil, né? Essa discussão sobre taxa de juros, sobre aumento da gasolina e etc., acaba expondo aí o ministro da Fazenda a uma série de problemas, de decisões que ele tem que tomar e que às vezes vão contra o partido, vão contra o presidente. Você não acha que esse tipo de coisa desgasta muito um ministro da Fazenda que hoje deveria trabalhar tranquilamente e em comum acordo até com o partido, com o presidente da República? Esse tipo de discussão que acaba gerando esse ruído todo na economia, não faz com que os investidores fiquem muito mais preocupados com o Brasil por causa dessa incerteza, dessas decisões, dessas brigas internas entre o próprio governo, né? O fogo amigo, essa coisa toda. Essa coisa toda não deveria ser tratada de um modo mais discreto? A gente diz que é o pior emprego do mundo, de ministro da Fazenda, né? Se você olhar, nenhum outro cargo é mais desgastante e tem mais conflito para ser administrado do que o do Ministério da Fazenda. Isso se aplica para qualquer ministro da Fazenda em qualquer governo, né? Se a gente voltar um pouquinho no caso do Paulo Guedes, ainda no governo Bolsonaro, a gente vai lembrar o nível de desgaste, o nível de conflito que tinha ali. Então, isso decorre da quantidade de interesses que têm que ser arbitrados e que têm que ser mediados no Ministério da Fazenda. Então, não é um problema deste governo e deste ministro. Isso é um problema de qualquer governo e qualquer ministro que estiver sentado lá. A cadeira da Fazenda é uma cadeira eminentemente política, porque são tantos interesses que têm que ser arbitrados e mediados, e fatalmente esses conflitos surgem, né? Então, esse é um desgaste meio natural do cargo, não tem muito como tirar isso do cargo, né? Agora, claro, melhor político, melhor ministro será aquele que consiga arbitrar esses interesses e tomar as melhores decisões, né? Mas desde que o mundo é mundo, se a gente recuperar a história dos ministros da Fazenda do Brasil, ou aliás de qualquer país, a gente vai ver que é um cargo que está sempre sob fogo cerrado, né?
Com o desemprego, com a inflação alta e com esse cenário que nós temos hoje no Brasil, a população mais pobre é a que sofre efetivamente com essa economia que nós estamos vivendo no Brasil? Ou a classe média também é impactada, ou todos são impactados? Eu acho que todos são impactados, né? É claro que quem tem renda mais elevada tem mais mecanismos para se defender, né? Tem alguma poupança acumulada, algum poupança acumulado, mas uma economia que não cresce, que tem desemprego elevado, como é o caso do brasileiro, da economia brasileira, gera estresse para todo mundo, né? Porque a pessoa na classe média às vezes tem um emprego, mas está muito preocupada de perder o emprego, ou o salário dela não está acompanhando a inflação, ela não consegue também manter o padrão de vida dela, o filho numa boa escola. Enfim, acho que é uma situação de estresse geral. Todo mundo sofre de uma... É o ditado como dizia minha avó portuguesa, né? Na casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? Então, numa economia que não cresce, que está com desemprego elevado, o nível de conflito e de estresse é bastante elevado na sociedade. Né? Agora, hoje, o Brasil, Paulo, ele é um país atrativo para investimentos ou ainda não? Os investidores têm olhado o nosso país ainda com desconfiança. Como que está essa atratividade do Brasil para poder trazer investidores? Eu acho que o Brasil está bastante atrativo. Se a gente olhar em janeiro, o dado que a gente tem fechado do que a gente chama de investimento direto estrangeiro, que é o volume de recursos que entrou no país para construir fábricas, para investir em empresas, foi recorde. A gente teve quase 6 bilhões de dólares de entrada de recursos em janeiro. Eu acho que o Brasil está bem posicionado, o Brasil está barato, né? E a taxa de câmbio do Brasil se desvalorizou muito, né? Um real a 5,20 no estrangeiro é muito barato, né? Então o Brasil é um lugar barato, a bolsa brasileira, as empresas brasileiras também estão baratas, né? E o Brasil também é uma espécie de bola da vez de transição ambiental e energética, né? O Brasil hoje é um dos países que tem a matriz energética mais limpa do mundo. A gente está na fronteira de energia eólica, energia fotovoltaica, energia hídrica a gente sempre teve, né? Mas agora tem uma novidade. Por exemplo, 10% da energia brasileira hoje é gerada por parques eólicos no Nordeste, mais do que Itaipu, para ter uma ideia, né? Então, os investidores internacionais, eles gostam muito disso. Esse tema da transição climática e energética é meio que uma bola da vez. O Brasil é visto como um dos grandes players do mundo, né, para a produção de etanol de segunda geração, hidrogênio verde, energia eólica fotovoltaica, e assim por diante. Então, acho que o Brasil está bem posicionado para atrair recursos nos próximos anos. Sim. Acho que a gente deve ter boas notícias em relação a isso. Você acha que a industrialização é uma saída, o investimento em industrialização é uma saída para a economia? Por que eu estou falando isso? Porque o governo federal ele está tentando, ou ele entrou, na verdade, numa retomada de negociação para volta de produção de carros lá na Bahia, né? Inclusive, eles estão tentando retomar a antiga fábrica da Ford em Camaçari para BYD. E o governador lá da Bahia confirmou, né? O governador da Bahia, que é o Jerônimo Rodrigues, ele confirmou essa negociação e o governo federal também. O Brasil tem que investir nessa industrialização? Bom, eu sou suspeito, eu sou entusiasta da industrialização. Eu acho que não há desenvolvimento econômico e enriquecimento sem industrialização, ou no caso do Brasil seria uma reindustrialização, porque a gente perdeu, a indústria já teve 30% do PIB e hoje ela tem só 10%. Mas não é qualquer indústria ou qualquer industrialização também. Se você tem uma indústria, uma reindustrialização que se aproxime do que a gente chama em economia de vantagens comparativas, ou seja, de coisas que o Brasil já consegue fazer. Então, não é qualquer indústria que a gente vai ter no Brasil. A automobilística é uma delas, né? Competir com os produtos da China, por exemplo, é muito difícil. Agora, na parte de transição energética e transição verde, o Brasil tem um espaço enorme para se reindustrializar, né? Entendi. Então, você... Pode ir, Edmilson. É o seguinte, o relatório Focus, né, que sai toda segunda-feira, aumentou um pouco a previsão de inflação, aumentou um pouquinho o PIB para o ano que vem, e eu acho que a taxa de juros vai permanecer nesse patamar ainda por um ano no mínimo, certo? O senhor que trabalha num banco de investimento, a CDI continua sendo a melhor aplicação para o investidor médio brasileiro?
Assim, hoje tem uma aplicação livre de risco, né, que paga 13,75% ao ano, que é a taxa do CDI, é uma oportunidade para quem está investindo única, né? Você tem um retorno altíssimo, um risco muito baixo, né? Isso é decorrência da inflação que ficou elevada e do Banco Central que vai manter a taxa de juros ainda nesse patamar, pelo menos até o segundo semestre. Então, os investimentos atrelados ao CDI, especialmente de títulos públicos, que têm baixo risco, precisa tomar cuidado com crédito privado, né, que teve problemas aí no caso de Americanas. O setor de crédito privado está sofrendo um pouco agora nesses últimos meses, né? Mas títulos públicos pagando 13,75%, 14% ao ano são uma oportunidade imbatível de investimento, né? Bom, nós entrevistamos o Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no Bastidores do Poder e tomara, então, que o Brasil volte a se reindustrializar, né? E que tenhamos, de fato, uma solução para a economia, né, Paulo? Porque eu acordei hoje de manhã olhando para os índices econômicos e com desânimo, Paulo, você não tem noção. Tá difícil. Tomara que melhore. Realmente a gente está numa situação no começo desse ano, é uma situação desafiadora, né? Desafiadora. Foi um prazer falar com você. Foi uma discussão. Obrigado. Muito obrigada, viu? Bom, nós vamos para um rápido intervalo.